Vamos aqui dar um alerta para todo mundo que isso é um serviço público. Na carbonara original não vai creme de leite. Absolutamente não. Na Itália fica preso se fazer isso. Aqui no Brasil pode fazer se você quer. É comer abacaxi sobre a pizza. Não pode, então, ali fazer um carbonara com creme de leite e depois cortar o macarrão com a faca? Se você quer ficar na cadeira, sim, pode. Salve, salve, fazedores e fazedoras! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Giba e está no ar o podcast Fazedores. Como eu sempre faço em todos os episódios, vou pedir aqui o seu apoio para a gente aumentar a nossa comunidade no YouTube, né? Ter mais fazedoras e mais fazedores trocando ideias. Então, aproveita, para um minutinho, se inscreva no canal, ative o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas, conteúdo real, com gente real que está aqui ralando para criar condições, para empreender, para realizar os seus sonhos. Então, tudo isso você acompanha aqui. Hoje é um dia muito especial, estou muito feliz. Por quê? Porque a gente tem uma novidade aqui no nosso podcast. Hoje vai ser a primeira entrevista internacional que nós temos. Isso mesmo, galerinha. Estamos evoluindo aqui e hoje vamos receber um ilustre convidado internacional. Vocês estão perguntando, mas por que vai ter um convidado internacional, né? Eu venho refletindo e aí muitos brasileiros têm aquela situação... não, a grama do vizinho é mais verdinha, né? Cidade tal é melhor, o país tal é melhor, o bairro tal é melhor. Daí eu falei, por que vem tanto estrangeiro, né? Tanto gringo morar no Brasil e tanto brasileiro querendo ir embora do Brasil, né? Daí eu falei, o que será que está acontecendo? Daí, nada melhor do que pedir a opinião de um gringo que está vivendo no Brasil para saber o que rola, o que passa na cabeça dessa galera, né? E para fazer isso, eu convidei um grande amigo meu que está morando um tempo aqui no Brasil, como nômade digital, ele vai explicar. O nome dele é Alessandro Aureli, para os íntimos é o Ale, é um italiano de Roma, e a gente vai começar a bater um grande bate-papo agora. Não perde, fica aí e aproveita a história. Bem-vindo, Ale. Obrigado, Giba. Olá para todos. Giba, você sabe, é a minha primeira vez em algo como isso, então estou bastante emocionado. Primeiro, porque é a primeira vez. Segundo, porque o meu português é de milhões. Então, se sai algumas palavras erradas, né? Porta paciência, porque tranquilo, nunca estudei. Tranquilo, Ale, tranquilo. A gente tem um ritual aqui que é um brinde. Sim. Aí, um brinde a nós. Obrigado por ter aceitado o convite, Ale. Obrigado eu pelo convite. Sobre o seu português e sobre os erros, é super tranquilo. O que eu acho, né? Que o ótimo é o inimigo do bom. Muita gente não fala o inglês, não fala o espanhol, não fala o português, porque tem medo de falar errado. Quanto mais medo e menos falar, menos aprende. Quanto mais você pratica, mais você está sabendo, né? É isso. Absolutamente. Conta pra galera que já vamos começar, eu brinco aqui, que é começar com os dois pés no peito, né? Que é começar começando. Aonde você nasceu e depois, né, para a gente entender um pouquinho o que você estudou e tudo mais, e quero saber como você aprendeu a falar esse português aí. Tá bom. Eu nasci na Roma, meu pai e minha mãe. Minha mãe tinha uma família misturada, ou seja, não era nativa de Roma a sua família. Minha avó, do lado do mãe, era de Nápoles, e meu avô, que viveu até 107 anos e 8 meses. 107 anos e 8 meses. Ele faleceu no ano 2021, no verão de 2021, depois de 107 anos e 8 meses. E na sua vida ele fez uma coisa que para mim é excepcional. Ele era tocador, músico, sim, na banda da aeronáutica. Ele tocou ao enterro do Guglielmo Marconi. Para quem não sabe, porque o Guglielmo Marconi, juntos a outros americanos, é o inventor da rádio. Ah, que bacana. Então, o seu avô tocou na cerimônia do enterro do Guilherme Antônio. Que legal. Isso. Que então, bacana. a outro lado da família era um pouco mais romana, 100%. O nome Alessandro é do meu avô, da parte do pai. Eu não deveria ter o nome desse avô, Alessandro, porque o acordo entre meu pai e minha mãe era de
não usar o nome do avô, para não fazer uma injustiça claro. com o Dois avós. Isso. Sim. Então, o meu nome deveria ser Diego, como Maradona, mas 2 meses antes do meu nascimento, infelizmente, o pai do meu pai faleceu. Então, minha mãe falou com meu pai e dizer, damos o nome de seu pai para seu filho. E nada, e aqui está o Ale. Nossa, você fica muito diferente como Diego. Isso, é verdade. Diego Aureli. Però, de verdade, meu nome completo, na Ah. Itália tem um costume, agora explico se você quer. Sim. Meu nome completo seria Alessandro Diego Maria. Ah, entendi. Ma na anagrafe da Itália, depois do primeiro nome, Alessandro, você põe, não sei como explicar, é aquele simbolinho, a vírgula, como Sim, chama sim, isso? apóstolo. Não é o apóstolo, Não, foi apóstolo. aquela baixinha. Que A põe baixinha, vírgula. Vírgula. Então, só sai no documento oficial Alessandro. Se não põe a vírgula, saia no documento oficial todos os nomes. Ah, entendi. É isso. Que interessante. Que interessante. Eu sempre, você me perguntou onde eu estudei o meu percurso, eu nasci na Roma, Sim. vivei praticamente sempre na Roma antes dessa experiência. Estudei a escola normal, pública, tentei fazer universidade, fiz só 2 anos, foi mais brincadeira que estudo. Eu fiz a faculdade de farmácia. Farmácia, Lê. Sim, de Nossa. química e tecnologia farmacêutica. O motivo é muito longo, acho que merece outra entrevista. Fica para o capítulo B. Isso, para a segunda temporada, como Sim. Narcos. E depois eu comecei a trabalhar, fiz um período na Irlanda para aprender inglês. E depois eu fiz o serviço militar, na Itália também, naquela época era obrigatório. Eu fiz o serviço militar, terminando isso, também o serviço militar merece uma pequena temporada, uma minissérie. E foi muito divertido. E depois eu comecei a trabalhar, né? A minha experiência começou o primeiro lugar do trabalho fiz atendimento em um call center. Para uma grande, naquela época não era grande, era a primeira empresa italiana particular na telefonia. Tem muita coisa parecida entre o Brasil e a Itália. O Brasil, acho que muitas empresas hoje, antigamente era empresa do Estado, que Sim. foram privatizadas. Sim, não sei se a virou uma palavra é empresa- correta. Certíssimo, privatizada. Na Itália é o mesmo. Naquela época, a Telecom, que sei que ainda trabalha aqui no Brasil, Sim. beleza, era uma empresa do Estado e tinha um monopólio da telecomunicação fixa e celular. Sim. Naquela época, o celular só usava doutores e grande manager, Sim. executivo. Entrou uma empresa pequena italiana, a primeira concorrente particular no ramo do celular, e foi uma gracinha. Foram anos espetaculares. Trabalhei 6 anos nessa empresa. Fui fora da Roma para fazer uma pequena startup dentro da empresa de um novo call center. Foi uma experiência bacana. Na cidade de Pisa, na Toscana, a cidade da Torre que pende. Linda cidade. Sim. Linda cidade. Estive lá em janeiro. É muito linda. Muito. E depois voltei para Roma mudando de empresa. E fui trabalhar em um banco. Não gostei. Era um ambiente muito formal, muito fechado, muito rígido. Não é para mim. Sim. Então, voltei na área de telecomunicação, uma empresa ítalo-espanhola, com a ideia, quando fui contatado, a contratação não foi sobre o salário, mas foi, ok, eu vou participar do seu startup na Itália, mas depois eu quero ir a trabalhar no estrangeiro. Ele me Você prometeu... tinha um objetivo de Isso, trabalhar fora da Itália. Isso, fazer uma experiência no estrangeiro, possivelmente na América Latina. Uhum. Sempre tinha essa vontade, esse essa desejo. vontade, esse desejo. Ainda assim, nunca conheci a América Latina naquela época. Nada, conheci nada. Só, assim, ouvir falar e coisas assim. Isso, década de 90. Era ao final, era o ano 2000. 2000. Exatamente tá, o ano perfeito. 2000. Tá. E a empresa não deu certo. Então, não consegui ir a trabalhar no estrangeiro, mas conheci a Latinoamérica naqueles anos. Fiz o meu primeiro viagem para a Latinoamérica e fiquei apaixonado. Pero era a Latinoamérica que falava espanhol. Sim. Então, eu comecei a fazer 2 coisas. Tentar aprender espanhol e bailar a salsa. Tentar aprender espanhol e dançar salsa. E no mesmo tempo. Não Sim. era muito fácil. E depois,
e que não deu certo com essa empresa, fiquei sem trabalho alguns meses, encontrei um novo trabalho em uma empresa que é aquela onde eu trabalho ainda hoje. Sim, Então, eu fiz esse ano, no mês de fevereiro, 20 anos de trabalho na mesma empresa. Caramba, Nunca... parabéns, Ale. Obrigado. É uma empresa muito bacana, é uma empresa que nasceu como empresa estatal, virou particular, virou internacional. E tenho que agradecer essa empresa, porque para a sua mentalidade internacional, eu hoje consigo estar aqui como nômade digital. Eu estou fazendo aqui o meu trabalho, que eu normalmente faria de Itália, só que estou fazendo aqui no Brasil. Sim. Que cidade do Brasil você está vivendo hoje? Eu estou no Belo Horizonte. Belo Horizonte. No estado de Minas Gerais. Você trabalha como nômade digital e o trabalho que você faria a partir de Roma, hoje você faz a partir de Belo Horizonte. Absolutamente. Legal. Sem problema, só um pouco com o horário, tenho que... Sim, de vez em horário, quando, né? Exato, de vez em quando madrugar, de vez em quando... A gente está para trás, para frente. Está para trás. O Brasil está para trás. 4 horas? Da Itália, 4 horas agora, ao fim do mês, na Itália muda, em toda a Europa muda horário, 1 hora a mais, então vamos a ficar 5 horas atrás. Então, aqui de manhã, por exemplo, você começa a trabalhar 8 horas, lá na Itália é 4 da madrugada. Não, é isso, lá não? na Itália é meio-dia. Ah, meio-dia. Ah, nós estamos 4 para trás. Entendi, Sim, entendi. exatamente. Então, 8 da manhã você começou, lá já é meio-dia. Sim. Então Entendi. eu começo um pouco mais antes. Entendi. E ali, eles lá, se alguém te chama para uma reunião 8 horas da manhã, aqui é 4 da madrugada. É isso, né? Entendi. Isso. Isso é a única parte ruim, Que mas tem para que o resto... adaptar, né? Sim, mas depois o meu colega me suporta, tenta não fazer a reunião tão cedo, né? Então, é muito legal. E como você aprendeu a falar? Você está falando um português, assim, você pode achar que para você não tá bom, mas eu acho que está muito bom, porque não é fácil se comunicar em outra língua. Por exemplo, se eu falasse em italiano 10% do que você fala português, eu estava super feliz. Eu não sei falar absolutamente nada italiano, né? Então, eu acho que você faz isso super bem. Mas foi em Belo Horizonte que você aprendeu a falar português? Foi aonde? Mais ou menos. Primeiro, é exatamente como você fala, como você falou antes. Eu não tenho vergonha de nada. Eu tenho uma cara... Não posso dizer essa palavra. Então, eu falo. Depois vou contar o meu problema aqui no Brasil com algumas palavras. Sim, né? Eu tenho. Eu quero falar muito sobre isso. Isso. E, de verdade, eu não aprendi a falar português. É um percurso. Juro, o único idioma que eu estudei na escola, em cursos particulares, em experiência, foi o inglês. Tá. Porque todo mundo sabe que o inglês hoje ainda... Sim. É fundamental. É fundamental. Negócios, é a língua internacional para viajar, para fazer. É a língua oficial para tudo isso, né? É isso. É verdade que eu aprendi o espanhol falando, ouvindo música, falando com pessoas de língua espanhola, que sejam espanhóis ou latinos, né? Eu tinha e tenho ainda muitos amigos na Itália que falam espanhol, que são venezuelano, colombiano, cubano. Sim. Então, isso é da onde chega a minha experiência com a língua espanhola, que é a base é o latino. Sim. Então, muitas palavras entre italiano e espanhol são o mesmo. Verdade. O mesmo. Várias vezes nós já se encontramos situações que eu falo para você, né? Ale, como fala tal coisa em italiano? Daí você fala do mesmo jeito que você fala em português. Eu falo, não pode, né? Enfim, e é muito isso, né? E o português, comparado com o italiano, tem um pouco mais de diferença a partir do dia da semana. Porque em italiano e em espanhol é praticamente, e em francês é praticamente o mesmo. Lunedì, lunes. A diferença com o português brasileiro é segunda. E a primeira domanda, cadê a prima? Porque se a semana começa para a segunda, falta a prima. Isso é a primeira diferença. Mas muitas outras palavras são totalmente parecidas. Então não é tão difícil. Mas, depois do espanhol, no ano 2005, o que aconteceu? Eu descobri, do nada, Cabo Verde. Cabo Verde. Isso. Cabo Verde fica aonde? Cabo Verde é uma república formada de 11 ilhas, só 10 tem habitantes, e está frente ao Senegal,
abaixo da Ilha Canária. Então, África. Faz parte do continente africano, perfeito. mas a cultura desse país é uma mistura entre África, Europa, Brasil. Caramba. E cada ilha desse pequeno país tem uma base um pouco diferente. A ilha que eu gosto mais, onde eu tenho mais amigos, onde eu passei muitos dias, semanas, várias vezes. Eu cheguei algum tempo a fazer 4 viagens no mesmo ano nessa ilha. Nossa. É chamada Brasileirinha. Brasileirinha é o nome da ilha? O nome da ilha é São Vicente, mas Sim. muita gente chama ela Brasileirinha para 2 coisas. Primeiro, ela tem uma praia na cidade, que se chama Lajinha, que se pode quase comparar como estrutura geográfica à Praia do Rio. Porque tem a praia e a cidade lá perto, primeiro. E segundo, porque sei que para um brasileiro isso não é acreditável, nessa ilha tem um carnaval, que é um espetáculo, é um show. Um carnaval. Se a gente está curiosa, vá no YouTube, depois de entrar no YouTube do meu amigo Giba, vá no YouTube, digita Carnaval do Mindelo, e depois você me fala. Se não é um carnaval espetacular. Um carnaval numa ilha, um carnaval tipo brasileiro numa ilha no continente africano. É um carnaval de escola de samba, de competição, de desfile na rua da cidade antiga. Que legal. Onde aprendi o que é a musa, a rina da bateria, as alas, a passista, a bateria mesmo, orei, tudo isso. O ensaio. E nessa ilha, sim, a língua oficial é o português do Portugal, porque isso era uma colônia do Portugal. Sim. Foi um período de colonização natural, né? Isso. Mas eles falam crioulo. Crioulo. É uma mistura. É crioulo. Crioulo. Cena ao final. E crioulo. E não pode falar crioulo, mas bom, isso é crioulo. Sim. Tem uma base de português, claro, mas também misturado com, não sei como explicar, outras palavras, né? Bo é você. Por exemplo. Bo. Sim. Bo, você. Vós sois é basote. Então, não tem nada a ver com o português, sim. Não sei de onde chega, mas isso. Eu aprendi isso, o crioulo. Entendi. Porque eu tenho muitos amigos cabo-verdianos, tanto na Roma quanto na Cabo Verde e também no Portugal. Então, quando cheguei a primeira vez aqui no Brasil, eu simplesmente misturava italiano, crioulo e espanhol. E agora... Ia dando as suas tentativas em português. Isso. E foi indo. E foi indo. Agora é já um tempinho, né? Porque sim. Eu estou aqui a partir do mês de junho. Sim. Agora faz quase... Vamos para um ano, né? Sim, vai completar um ano. Em junho próximo agora, faltam 3 meses, sim. Né? Para dar um ano que você está aqui. Isso. Mas evoluiu muito o seu português. É porque agora, sabe, fazendo um full immersion. Como se chama? Como eu posso dizer? Uma imersão profunda. Imersão profunda. Na Belo Horizonte, que não é uma cidade turística. Sim. Então, a gente lá, não é que eu encontro muitos italianos, tem um grupinho, mas eu passo o 100% do meu tempo com o brasileiro. E você está aprendendo também, tem uma questão que eu acho que é relevante, né, Lê? Tem o português e tem o mineirês, né? Isso. Uai. Uai, né? Puxadinho, cafezinho, tchauzinho, né? Gostosinho. Isso. Não, é bacana Belo Horizonte. Eu acho que foi um bom impacto. Por quê? Porque chegando ao ponto que você falou, que muitos estrangeiros querem ir para o Brasil, sim, e o brasileiro quer ir embora do Brasil. Eu sou honesto. Eu não era um grande conhecedor do Brasil, sim. Além do que se sabe da fora, o carnaval, sim. As praias do Nordeste. As notícias que vão para o mundo inteiro, né? Isso, né? O carnaval, as praias, futebol. Isso. É o que acho que a maioria das pessoas sabe, né? E eu descobri um Brasil totalmente diferente, pelo menos lá no Belo Horizonte, do que eu tinha na mente. Sim. Né? Sim. É um país super moderno, comparado com a Itália, é muito mais moderno. A digitalização aqui é total. Olha, que interessante. E ajuda para o que eu posso olhar, porque eu fiz algo na burocracia aqui do Brasil, sim, para registrar meu visto. Teve a história que você foi tirar o seu CPF, isso. Né? Sim. E né? Isso é impressionante você falar, porque o que é natural de um brasileiro pensar? Vamos supor, ele vai fazer um CPF, ou ele vai no SUS,
ou ele vai na Polícia Federal fazer um passaporte, daí ele fala assim, se fosse na Itália era mais rápido, se fosse na Itália era mais fácil, era melhor, né? E o brasileiro não tem essa ideia de como é lá, né? Eu posso testemunhar que é exatamente o contrário. Não tive experiência no SUS, fortunatamente. Sim, que bom. Sim. Não precisou. Não Tá precisei. bem de saúde. Mas para a Receita Federal, a Polícia Federal, foi um acompanhamento totalmente online, foi presencial só no momento de fazer o controle dos documentos, e foi rápido, pontual e preciso. E com um atendimento super acolhedor. Que bom. Bom, todo mundo fala que os mineiros são acolhedores, Sim, né? sim, é verdade. Eles são hospitaleiros, acolhedores, é um povo bem, eu acho que é bem acolhedor, assim, sabe, mineiro. Eu adoro ir para lá, me sinto muito bem recebido. Depois, você também está conhecendo um pouco Minas Gerais, né? Sim, muito mais do que eu conhecia, eu ficava pouco. Agora, todo mês eu passo uma semana lá, então você vai conhecendo a cultura, a forma de fazer as coisas. Eles são bem legais. E também, outro lado, a gente fora imagina o Brasil como Rio. Tudo o Brasil é Rio. Sim. Então, praia, o estereótipo, festa, né? O estereótipo praia, é isso. festa, mulher, isso. Futebol. Até a noite inteira madrugando, fazendo coisa. Minas Gerais é o contrário. Não tem praia. Não, de verdade, o Belo Horizontino fala que Minas Gerais não tem mar, mas tem bar. É verdade, é verdade. Uma das cidades que mais tem bares no Brasil é Belo Horizonte. Mas é o estilo de vida. Não é, sim, tem pagode, tem tudo, mas muito reduzido. A gente passa a maioria do tempo, trabalha primeiro, e depois o lazer, a diversão lá, pelo menos na Belo Horizonte, é ir no bar com amigos. Sentar na mesa, no shop de cerveja, ficar ali a partir das 5, 6 horas da tarde, muito cedo, e já à meia-noite a gente vai embora. Outra diferença total é que aqui no Brasil, às 7 horas da manhã, a cidade está super animada, pelo menos Belo Horizonte. Sim. Sim, toda a gente vai. São Paulo também. Começa às 6 aqui, 5h30, 6. Na Itália é o contrário. Na Itália é a partir das 8 horas, mais ou menos. Porque a escola começa a essa hora, a gente vai no escritório a essa hora. Então, tudo um pouco mais atrasado. Sim, entendi. Absolutamente. Essa é outra diferença. E o único ponto... posso contar essa coisa? Pode, claro. Pode contar tudo. A primeira semana, eu cheguei aqui para um projeto de curto prazo, era viagem misturado, né? E depois disso decidi de fazer o pedido do visto de nômade digital. Mas a primeira viagem foi de 3 semanas para um projeto. E há pessoas que éramos um grupo de italianos chegando da Itália, éramos 4 italianos. Nunca ninguém de nós visitou o Brasil antes. Eu visitei de verdade, mas é outra história. No ano 2007, visitei Canoa Quebrada, que é totalmente diferente, é uma vila pequena e tal. Então, chegamos na Belo Horizonte, um pouco conhecida na Itália. 4 italianos, acolhida para um italiano que mora aqui há 11 anos, mas ele mora no São Paulo. Sim. Ciao, Roberto. O que aconteceu? Ele chegou e falou, cara, tira o relógio, não mexe muito com o celular na rua, o hotel fica à frente de um centro comercial, vá no centro comercial. Então eu passei a primeira semana... Terrorismo. Eu passei a primeira semana cruzando a rua, hotel, centro comercial, com hotel. Medo. Isso. Depois eu sou curioso. No momento que eu cruzava a rua, olhava lá 200, 300 metros, mas eu olho crianças, meninos, meninas, senhoras, família, caminhando a qualquer hora. Digo, será que é tão perigoso aqui? Nem parece. Sim. Eu busquei um amigo, vamos para lá. Onde? Vamos para lá, vamos a ver. E descobri que a 200 metros do hotel estava a praça mais divertida de Belo Horizonte. Praça Savassi. Isso. Barzinho, samba, pagode, comida baiana, comida mineira, shop de cerveja. Maravilhoso, você me levou lá para conhecer, tudo. Maravilhoso. Isso foi a primeira a descobrir. Não é tão perigoso. Agora, o mesmo italiano que falava assim, quando está no Belo Horizonte, está com Rolex. É isso. Muito bom, muito bom. E é surpreendente isso que você falou da questão digital, né? Que aqui
mais moderno, mais digitalizado que a Itália, porque o brasileiro não enxerga isso de forma nenhuma, né? E eu viajo bastante para a Europa, enfim, né? E às vezes eu vejo que aqui a gente está tão acostumado, por exemplo, né, o Pix, que é uma coisa do nosso dia a dia. Maravilhoso, é maravilhoso. Você manda dinheiro para as pessoas 24 horas por dia. Eu não preciso saber a conta do Ale, o banco do Ale, eu só falo, qual que é o seu Pix, Ale? O meu Pix é o meu celular. Pum, foi o dinheiro. Então é muito bacana isso que o brasileiro às vezes acha que, né? Ah, não, a gente é atrasado em tudo, né? Eu acho que tem coisas que nós ainda precisamos evoluir, mas tem coisas que evoluíram bastante, né? No, o Pix foi uma descobrida, se fala assim, Sim. uma surpresa. Quando eu voltei na Itália e contei isso para os meus amigos, companheiros de trabalho, minha família, a gente olhando assim, sem comissão. É isso. Verdade, sem comissão. Isso é importante, né? Porque todos os serviços de envio de dinheiro no mundo inteiro, existem os serviços, mas cobram uma taxa, um percentual Sim. ou um valor sobre o valor que você está enviando. E se você quer mandar dinheiro, tem que conhecer vários dados da outra pessoa. Exatamente. E se tudo dá certo, o dinheiro chega em dia, não no momento, em dia. Não, aqui é se não chega, real time, né? Tempo se não chega real. ao dia seguinte. Final de semana, noite, não importa. Na Itália, se você faz uma transferência, banco por banco, de sexta, chega só segunda. Tem banco que não cobra. Cobra. Sim. Que não é... Ale, uma coisa que acontece direto, já aconteceu comigo tentando falar inglês, tentando falar espanhol, quero falar uma coisa, aí não sei o que eu estou falando, eu falo errado, uma confusão. E aí eu queria trazer esse assunto para você, nos dar alguns exemplos. Eu tenho uma amiga da minha esposa, mas também é minha amiga da Espanha, que está em Madrid, e aí ela viveu aqui alguns anos em São Paulo, no Brasil, né? Enfim, a gente era muito próximo, e ela contava algumas histórias, né? E ela, por exemplo, ela era na padaria e ela queria comprar pão de queijo. Isso. Né? E ela não conseguia falar o pão, né? Então, para ela, quando ela ia falar pão de queijo, ela falava pau de queijo. Né? É o mesmo que aí eu ia faço. na padaria, pau de queijo, né? O cara, minha senhora, a senhora quer um pau de queijo, né? Tem situações assim de palavras que para você te colocam numa saia justa, Lê? Primeiro, é a mesma palavra. Eu tenho medo. Sabes que o italiano tá doido para carboidrato. Massa Sim. E pão. Sim. Mas eu não consigo sempre falar tão claro que eu quero pão. Então, imagina eu entrando em um lugar e falar eu quero pão. A situação é bastante complicada, né? Então, eu me converti no arroz. Melhor. Não, já disse o carboidrato. Beleza, mas tem outras palavras. Muitas vezes, eu aprendendo, né? Falava, isso é sujo, isso é sujo, isso é sujo. Significando, isso é de você. Eu sempre dizia sujo, sujo. Pra gente, sujo de sujeira. Sei, e aí agora você tá falando sei. que era seu Giba. Isso é seu. Sujo, isso é meu, que é sujo. E a pessoa, você falava, isso é sujo, seu, né? E eu, tá me chamando de sujo? Isso é a segunda palavra. Então seu é sujo. Eu falar, Lex, isso é seu. Eu falo, isso é sujo. Não, na italiano isso é suo. Suo. Então eu traduzia no meu português. Você criou a sua palavra. Sujo. Entendi. Mas depois um amigo me explicou, Ale, seu. Tá bom. Então eu virei e aprendi uma nova palavra. E depois, outra palavra que não me causa problema, mas que você sabe muito bom, quando você está em outro país, não acredita que uma palavra de outro idioma é exatamente a mesma palavra de seu idioma. Nunca acredito. Então, nunca. Tipo, por exemplo, magnífica, né? Magnífica. Esta pessoa é magnífica. No Brasil e na Itália, magnífica é a mesma coisa. Magnífica. Né? Mas a gente acha que não, né? Isso. Eu passei isso com posso. Posso? Posso. Na Itália, você fala... Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Exato, eu falei, não pode ser. Também porque aqui fala pode. Pode. Então eu falei, deve ser podo. Então eu cada vez falei, eu posso fazer uma pergunta? A gente olhando para mim. Podo. E depois, aqui vamos declarar, foi o Giba a explicar para mim, Ale, posso. Mas sabe por que eu expliquei? Porque eu me coloco no lugar e assim, tem 10 pessoas, né?
10 vão falar, não vou falar para ele que ele está falando errado, que ele pode ficar ofendido. Mas se ninguém falar, você nunca vai falar certo, né? Então tem que... Você estava lá, eu podo. Eu falei, Ale, não se podo é em italiano? Não, é em português. Não, mas não tem podo. Posso ou pode? É isso. E as últimas palavras, que não é uma palavra, é uma forma de falar, eu acho, né? Eu descobri isso quando, sabes, fora da hora de trabalho, saindo, conhecendo a primeira menina, né? Sim. Eu falei, a gente conhecia a menina, não sei, no café, no bar, assim, a gente poderia jantar juntos. E a menina falava, pode ser. Eu ficava lá na espera. Porque in italiano può essere, pode ser, não é nem sim nem não, é talvez. Só eu ficava lá. E o pode ser era tipo, vamos. Aqui descobri que pode ser e vamos, então eu fiquei feliz, né? Que colecionei muitos pode ser, mas não sabia, então fui embora. E isso era um problema. Você estava recebendo vários sims e aí você achava que era tipo vários talvez. Isso, exatamente. Olha como a comunicação é incrível, né? Foi isso. Então, isso são as 3 primeiras coisas. Depois, se você quer seguir no sentido das palavras, a famosa primeira semana, quando ficamos presos entre hotel e centro comercial. Sim, com medo dos assaltos e isso, tudo. Não, comunicando só com o garçom, ou empregados do hotel, a pessoas dentro do centro comercial. E não sei se em São Paulo é a mesma coisa, né? Porque são estados diferentes. Estados diferentes, tem forma de falar diferente, mas eu conhecia o bom dia, então quando eu encontrava a pessoa, falava bom dia, do outro lado, beleza. Eu ficava, sou lindo. Você fala bom dia para mim. Isso, fala bom dia. Beleza. Ai, obrigado. Era isso, né? Eu pensei, depois entendi que beleza é uma forma que se usa para... Tudo, né? Isso. Tudo, né? Vamos comer. Beleza. Tá tudo bem, Ale? Beleza. O voo foi bom? Beleza. É muito louco de entender, né? A palavra usa para... Però é uma maravilha, porque exprime o prazer de viver do brasileiro. E isso é a coisa que mais me surpreende, porque a Itália... Como se chama o color da parede que tenho à minha espalda? O color, isso. A cor da parede? Isso. Que color é? Cinza. Perfeito. Cinza. Infelizmente, a Itália, ou pelo menos Roma, está virando cinza. A gente não sorri mais. Não é chata, né? Mas é muito fechada. Sim. Isso está passando, pelo menos, do que eu vejo. Aqui, também a pessoa que está limpando a rua, se você dá um bom dia, ele fala, beleza, tudo bem? Joia. É expressão. Sim, sim. E não significa que no Brasil não existem problemas, porque existem, como em todo mundo. Sim. Eu sou afortunado, porque estou aqui com o salário da Itália. Sim. É mais fácil para mim. Claro. Compreendo perfeitamente. Claro. Compreendo perfeitamente. E o Brasil não é tão barato como a gente acha. Sim. Não é. Tem como viver com menos? Sim. Tem mas... cidades bem caras. São Paulo, Brasília, Rio bem caras. Preços similares a preços de umas cidades da Europa. São Paulo é mais cara que Milão. E Milão é muito cara na Itália. Sim. Eu estive lá e eu constatei isso. Mais barato jantar. Por exemplo, jantei no Italy de Milão, mais barato do que no Italy de São Paulo. Absolutamente. Belo Horizonte é mais barata que São Paulo, mas não é a dicas que toda a Itália tem do Brasil. Você vai lá e com 5.000 reais ao mês você faz a vida do árabe. Não dá. Vive, sim. Mas com restrição, exatamente como na Europa. Sim. Na Itália. Eu posso falar da Itália, porque nunca morei no resto da Europa. E nesse período aqui, Ale, quais cidades você conheceu além de Belo Horizonte? Você conheceu São Paulo, que eu sei, enfim, mas para quais outros lugares do Brasil você já visitou? Eu fui de lazer, claramente, em Salvador 2 vezes. Bahia. Primeiro maravilhoso. Porque Salvador e Rio são o imaginário do Brasil no estrangeiro. No exterior. Mas eu fui a primeira vez o meu primeiro viagem fora da BH foi para Salvador, porque eu tenho lá uma querida amiga, somos amigos desde 12 anos. Ela é baiana, mas ela viaja sempre entre Itália e Brasil. Nós conhecemos na Itália, imagina. Eu nunca fui a visitar ela no Brasil. Então, quando ela
descobriu que eu estava no Brasil, ela ficou, Ale, se você não vem me visitar na Salvador, nem fala mais com você. Então, na primeira oportunidade, eu fui para lá, descobri Salvador, ela me levou para tudo, o Pelourinho, o antigo elevador, as praias de Barra, o faro de todo esse lugar, o mercado central do Salvador, e também um pouco fora, porque ela mora pouco fora do Salvador, e voltei de novo pela praia, depois de meses, e depois conheci Rio. Claro. Carnaval, maravilhoso, você teve no Sambódromo. Fiz um fim de semana que nunca pensava de fazer na minha vida, porque eu passei mais de 4 carnaval lá na Cabo Verde, dentro do desfile. Lá não tem Sambódromo. Ali desfila na rua antiga, mas desfila como na escola de samba do Rio, ou de São Paulo, né? E passei 4 carnaval lá, assistindo ao ensaio, tirando as fotos dentro do desfile. Maravilhoso. Mas pela primeira vez fui no Sambódromo. Não era o desfile oficial, era o desfile de campeões. Então, um pouco menos de adrenalina, mas foi super legal. Maravilhoso. Super legal. E depois São Paulo. Sim. E da nossa comida, enfim... Itália, né? A melhor pasta do mundo, peixe maravilhoso, carne maravilhosa, enfim. Chega aqui, tem o arroz, o feijão, o tutu, a feijoada. Como é que foi para você essa descoberta? Primeiramente, a comida mineira é frita. Sim. Né? Então, o que você quer? Bife frito, a banana frita? Tem, sim, mas é frito. Qualquer coisa. Que é pesado, gorduroso, né? Isso não, mas é gostoso. Mas todos os dias. É saudável, né? Não ajuda. Todo dia não pode. Eu acho que subi uns 5, 6 quilos. Você ganhou uns quilos em Belo Horizonte? Sim, porque tem uma mistura perfeita para minha ela. A comida mineira, que é gostosa, mas tem gordura, e muito perto da minha casa tem Bacio di Latte, que é aquela geladeria italiana, que tem um sorvete maravilhoso. Então, juntando as duas coisas... Muito bom. Tem muitas em São Paulo, é maravilhoso. Sorvete maravilhoso. Então, a comida é muito diferente. Não é, no exterior também, o Brasil é identificado com carne. Sim, carne. Verdade. Rodízio, espada. Isso. Eu como muita pouca carne. Praticamente nada. Você come bastante peixe, né, Ale? Isso. Eu noto. E o Brasil tem pouco. Sim. Porque é um país mais de terra. O hábito é mais da carne mesmo, né? Isso, então, é só isso, é só acostumar um pouco a isso. Então, mas organizando. No ristorante eu sempre encontro alguma alternativa. E quando eu sinto saudade da minha massa, eu cozinho para mim. Sim. Até falamos do famoso carbonara, né? Isso, que ainda falta. Que para o brasileiro é uma lenda para fazer. E você falou, não, é super simples fazer um carbonara, né? Sim, um dia, se você quer fazermos uma direita ou algo assim, para fazer uma carbonara, você precisa de 10 minutos, que é o mesmo tempo que você precisa para cozinhar a massa na água. 10 minutos para fazer uma carbonara. 10 minutos você prepara o molho. E vamos aqui dar um alerta para todo mundo, que isso é um serviço público. Na carbonara original não vai creme de leite. Absolutamente não. Na Itália fica preso se fazer isso. Aqui no Brasil pode fazer se você quer. É como abacaxi sobre a pizza. Não pode, então, ali fazer um carbonara com creme de leite e depois cortar o macarrão com a faca? Se você quer ficar na cadeira, sim, pode. Você sabe, Ali, que tem algumas cidades do Brasil, né, que a gente tem... Os hábitos de alimentação eles são bem regionais, né? Então, a pizza, São Paulo é um lugar que tem uma presença italiana muito forte, né? Da pizza, do macarrão, nós temos milhares de restaurantes italianos, bairros italianos, enfim, é muito forte a presença aqui. E tem em alguns outros lugares do Brasil também. No Rio de Janeiro, especificamente, em algumas cidades do Sul, como Porto Alegre, Curitiba, quando as pessoas vão comer uma pizza, elas pegam um tubo de ketchup e colocam na pizza. Para o paulista é sacrilégio. Também para o italiano. É que eu não tenho armas aqui. Né? Però, estou brincando. Cada um pode... Eu fico ruim só para uma coisa. Né? Eu ainda não provei a pizza paulista. Todo mundo fala que é maravilhoso. Vai provar hoje. Né?
Eu aceito, porque ninguém tem o trademark de uma comida. Sim, Né? sim. Então, cada mundo pode fazer a pizza como ele quer. Elas são muito diferentes. Isso. Muito diferentes. A única coisa que eu fico ruim é se alguém fala pizza italiana e não é italiana. Isso não. Sim. Se você fala que faz a pizza a italiana, faz a pizza Agora, italiana. Lê, um negócio, eu vou bastante para lá e uma coisa que eu sempre fico me debatendo, Roma, Milão, né, Florença, enfim, eu adoro a Itália. Cara, como é que esse negócio do primeiro curso, segundo curso, terceiro curso, são 3 pratos no almoço? Como é que é? O almoço... A entrada, o prato intermediário, o prato principal. Como que é isso, cara? Porque para o brasileiro, você pode pedir uma entrada ali que normalmente compartilha, né? E aí vem o prato principal, que é né, uma carne, um peixe ou um frango com risoto, com uma massa, com arroz, enfim. E acabou e era isso, né? E aí eu tô lá em Roma, o cara... Segundo piatto, terceiro piatto. Como que é isso, Ale? Agora, de verdade, sim. Sim. A tradição italiana é isso. Entrada, cada um pergunta a sua. Cada um pede a sua. Sim, é como a pizza. Individual. Você nunca vai encontrar um italiano que compartilha a sua pizza. Uma pessoa, uma pizza. Nossa, totalmente diferente no Brasil. Sim. Muito comum aqui, até por uma questão econômica. A pizza é uma das refeições mais econômicas para compartilhar com a família. Pede 8 pedaços e aí compartilha. Na pizza, na Itália, normalmente... Pizza é individual. Sim. Se pegar a sua, você fica bravo. Isso. E também é muito difícil fazer meia-meia. Ele tá rachando de rir. O melhor termômetro que tem para saber se está bom é quando o Lex está rachando de rir. Isso. E fica cuidado com o Lex Luthor, porque ele é perigoso, sim, né? Hoje está ficando tranquilo, mas... Não brinca muito. Não. Faz finta que ele não está aqui. O Lex é o nosso técnico aqui, gente, que cuida do som, que cuida do vídeo, que cuida da luz. E a gente gosta que... A gente é inclusivo, esse é um podcast inclusivo. E a gente coloca as pessoas para participarem com a gente. Então, Lex está aqui com a gente. Então, voltando ao cardápio. Ao cardápio. Cardápio é outra palavra que não tem... Desculpa. Em todo mundo, se você fala menu... Menu. Verdade. Na Fui minha em vários Gerais, lugares do mundo, menu vem. Eu passei 10 minutos falando, tem menu? Não tem. É um restaurante. Não tem menu. Como é? Há listas da comida. O cardápio. É isso. Tem menu, não tem menu. A lista das comidas. E a mesma coisa foi... Muito bom, a mesma coisa foi... você lembra do tal? Lembro, claro. Um amigo em comum. Eu lembro. Tal. Saudações, tal, Luri. Grande amigo. Fomos juntos a tomar algo, um domingo, e chegamos em um lugar lindo lá na Belo Horizonte. Depois voltamos à sua pergunta, né? Mas sim. Essa é uma pequena dica. Não, dica, piada. Sim. Ficamos piada. Uma piada. Ficamos lá na Pampulha, aquela região que tem aquela lagoa artificial a pé, dentro da Belo Horizonte. Lagoa da Pampulha. Isso, é lindo, bem sabe? Famoso. Exatamente. Para ficar um pouco mais tranquilo, na área livre, tudo isso. Chegamos num bar, restaurante, muito lindo, animado, tudo isso. Era o princípio da tarde, então tinha sol, maravilhoso. Sentamos, era já depois do almoço, e chegou a menina que faz serviço lá, algo para comer ou para beber? Não, só para beber. O tal, que ele é americano, né? Ele falou, tem a lista do cocktail? Cocktail não temos. Mas, como não tem cocktail? Não tem cocktail, mas isso é um bar. Tem cocktail. Tem drink, né? Cocktail. Espera. Sim. Então, tá tentando com a menina. Cuba Libre e margaritas. Drink. Então, sim. Isso é não sei cocktail se é uma coisa, drink é outra coisa. Então, sim. Eu acho que é muito de Minas Gerais, porque me parece que Minas Gerais é um pouco menos internacional. Sim. Um pouco menos internacional. Então, eles não absorveram todas as palavras. Ele fica como nada contra, é só que em todo mundo, se você fala cocktail, menu... Sim, são palavras universais, todo mundo sabe o que significa e vem. Menu vem, coquetel é a lista das bebidas, enfim.
Mas muito interessante. E voltando à sua pergunta, sim, a tradição da Itália seria, especialmente quando tem um almoço, um jantar oficial, que seja um aniversário. Formal, sim. Isso, mas pode ser de trabalho, casamento, mas também vamos a sair no domingo, que é o dia da família. Normalmente o ristorante italiano são organizzados com o cardápio que tem entrada, e cada um escolhe a sua. Pode ser compartilhada, sim, a entrada sim. Depois tem o primeiro prato. O primeiro prato para italianos é massa, carboidrato. Só a massa? Não, pode ser a massa, a lasanha, tortellini, uma sopa, um risoto. Mas não uma massa com uma carne? Não. Só a massa? Só a massa. Tá, né? Perfeito. E, desculpa, maccarao é um tipo de massa na Itália, não é todas a massa. Entendi. Aqui com maccarao todo mundo fala que é toda. Sim. Maccarao é aquela massa curta na Itália. Sim. Um ou dois tipos de massa. E depois tem o segundo. O segundo normalmente ou é carne ou é peixe. E depois tem o acompanhamento, como aqui no Brasil, que pode ser verduras, batatas fritas, legumes, né? E depois tem a sobremesa. Caramba, Lê. Però também a Itália está se modernizando. É muito difícil que a gente no dia a dia faça tudo isso. Sim. Por exemplo... Porque é bastante coisa, bastante tempo, né? Também. Però não misturamos no mesmo prato massa com carne, massa com peixe. Isso. Isso não fazemos. Para o brasileiro é bem comum. Vários restaurantes aqui no Brasil você pede e aí tem um fettuccine com um mignon. Tem um penne com um peixe, com um salmão, né? Tudo vem uma proteína e a massa, né? E lá totalmente diferente, vem só a massa no prato. Sim, né? sim. A massa pode vir com qualquer molho, pode vir com peixe, com carne, com legumes. Isso sim. E o vinho sempre presente na refeição. Sempre. Beh, o almoço é difícil. A que não seja o sábado ou domingo, mas, sabes, é álcool, né? Você vê, isso é no imaginário do brasileiro. Muito brasileiro acha que o italiano toma vinho no almoço, no jantar, no tarde, né? No café de manhã. Não, eles são magros, comem muita massa, tomem muito vinho, né? Enfim. O vinho eu também costumo tomar uma taça. Na italiano, taça é isso. Tazza. E dá para café de manhã, não para o vinho. A taça é aqui para uma caneca para gente, uma xícara. Isso se chama tazza em italiano. E a taça chama bicchiere. Bicchiere. E vale tanto para o vinho quanto para a água. Se você quer ser super fino, pode falar calice, que é aquela taça para o vinho, ou se você prefere para o spumante ou prosecco. Cálice. Que aqui nós chamamos de cálice. Isso. Sim. Que é super fino. O normal é uma taça super fina. Tem um cálice de champanhe. Um cálice bem formal. Isso. Estávamos falando de o quê? Estávamos falando que o italiano não toma vinho, né? Não é como o brasileiro acha que é. Né? No almoço não, talvez final de semana, e à noite aí você ia explicar. Sim, à noite pode ser. Se a gente sai para jantar juntos, com amigos, com a namorada, com a família, sim. Se somos 2 pessoas, podemos pedir para uma taça cada um ou uma garrafa. Absolutamente sim. Sábado, domingo, também no almoço. Mas é uma coisa tranquila, não é que de segunda a segunda os italianos tomam vinho. Não. Però é verdade que quando você chega no restaurante na Itália, você senta e a primeira coisa que chega é uma água mineral. Verdade. E o pão. Verdade. O pão. Pão. Não o pau. O pão. Pão. P-A-O-T-I-O. Pão. Isso. Não o pau. Porque se chegar uma água e um pau, é um problema. Vai dar pau. Isso é verdade. Isso é automático. E temos... falei com você, lembra quando fomos juntos àquele restaurante italiano que contei a história da Ferrarelle? Sim. Que na Itália pode ser também em outro lugar da Europa. Não posso dizer o contrário. Temos 2 ou 3 águas que são maravilhosas, 100% natural e tem gás. Sim. Que são a Ferrarelle, a San Pellegrino e a Claudia. Sim. Que é uma água com gás, né, já gasificada, que naturalmente, né, ela sai da fonte ali, já gasificada, envasar e vender. Né? Sim. Sensacional. San Pellegrino é uma delas. Absolutamente sim. Eu fui onde
engarrafano non a San Pellegrino, a Ferrarelle, Ferrarelle. che è abbastanza perto, è 1 ora e meia da Roma, si chiama Capua, e a Sorgente, se fa la Sorgente, no Brasil, onde nasce... Fonte. A fonte Sim, é italiano fonte. também. É. A fonte está dentro de um vulcão, Dentro de um vulcão. apagado. Que bacana. Sì. Que bacana. E por isso tem Sensacional. gás, é a anidride carbônica natural daquela zona lá. Sensacional. Sim. Hoje, enfim, você óbvio que você está morando em Belo Horizonte, você tem vindo para São Paulo, mas das coisas que você experimentou, qual comida brasileira o que você gostou mais da comida brasileira? Que é a coisa que você faz, pô, isso eu gosto bastante. Não sei se é um pau de queijo. Não, Isso é uma pegadinha, né? eu gosto muito, também se não como muita carne, eu amo a feijoada. Feijoada. Eu amo feijoada. É muito Eu amo, boa. É muito boa. E estou amando muito o queijo com a goiabada. Isso que eles chamam de Romeu e Julieta. Isso também na Cabo Verde, só que ele é feito com queijo de cabra e não é goiabada, é papaya caramelizada. Olha, que interessante. Muito bom. Ale, parece que não, mas voou. Já estamos falando há 1 hora. Sim. Tá certo aí, né, Alexis? É isso mesmo, né? Estamos dentraço do tempo, 16h30 vai dar 1 hora. Cara, obrigado aqui. Vou te perguntar, e você fica à vontade, se a gente pode colocar a sua rede social ou não, para as pessoas seguirem. Então, gente, à vontade. Tá aí na tela a rede do Ale. Quem quiser seguir, tá o Instagram dele aí, a gente vai editar. Só você clicar e você pode acompanhar um italiano aqui. Sangue B, gente boa. Cada dia mais mineirinho. Vai estar com a gente sempre aqui. Vamos combinar o programa 2, porque tem outros assuntos aí mais profundos para você compartilhar aqui com a gente. Temos que falar de amor. De amor. Não falamos nesse episódio sobre o Tinder. Sobre o Tinder. Sobre o Tinder. Porque Tinder é amor. Sim, pode virar. Pode virar, verdade. A gente conversou sobre isso, sobre o Tinder nos bastidores. Gente, Tinder salva, né? As pessoas estão sozinhas no mundo, em qualquer lugar do mundo. Tinder aproxima. Então, pero cuidado com o golpe, né? Cuidado com o golpe, cuidado com o golpe do amor. Mas no próximo episódio teremos aqui depoimentos de Ale falando sobre relações pelo Tinder. Com prazer, com gosto. Muito obrigado, meu amigo. Como é que se fala em italiano? Obrigado. Grazie. Grazie mille. Grazie mille.